Oi, eu sou o Gutenberg e ele? Eu sou o Silvio. O Silvio. E talvez você não tenha acompanhado no primeiro vídeo, que você pode ver, tá aí no site também. Nós estamos falando assuntos sobre os sábados. Então já lemos alguns textos que estão no primeiro vídeo. E agora então nós vamos continuar o que a gente deu início, examinando o próximo texto, aonde foi que terminou o primeiro vídeo, que foi no livro de Marcos, capítulo 7, o verso 7. Então o livro de Marcos, ele nos dá uma visão do que é que estava acontecendo quando Jesus chegou à terra e começou o seu ministério. Silvio, o que é que estava acontecendo e o que Jesus falou para os fariseus, para os líderes religiosos da sua época? No livro de Marcos nós encontramos que Marcos 7:7, Jesus deixou escrito o seguinte: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então os homens estavam guardando tradições ao invés de guardar a mensagem, a palavra de Deus. Então, Silvio, a gente leu aqui que os homens eles estavam agora dando uma interpretação para o que a palavra de Deus falava, e agora eles colocaram uma visão humana. Mas será que o sábado ele também está nesta visão humana de tradição, de colocar sobre coisas de Deus a minha própria interpretação? Os judeus eles colocaram na cabeça deles o seguinte: Jesus não é o Messias que a gente está esperando, ele é alguém que se pronunciou como Messias, as pessoas estão aceitando ele como Messias, e agora esse tal Jesus, ele vem quebrando tudo aquilo que a igreja ensinou. Então, segundo a visão deles, e segundo também a visão de muitos dos crentes hoje, dos nossos dias, é que quando Jesus veio, ele aboliu o sábado, ele fez o sábado perder o seu valor. Então esse texto, Lucas capítulo 6, versos de 1 a 7, ele nos dá uma visão de qual era o entendimento de Jesus a respeito do sábado. O que a Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 6, versos de 1 até o 7. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Quando Jesus falou, não tendes lido o que fez Davi, verso 3 do capítulo 6, ele estava indo para uma batalha, ele estava indo com seu exército batalhar para defender o povo de Deus. É isso? Exatamente. Davi estava indo guerrear, ele estava indo defender o povo de Deus, ele estava cumprindo uma ordem de Deus, ele teve fome e ele lembrou aonde tinha o que os alimentar. O que ele faz? Ele entra no templo, conversa com o sacerdote, e o sacerdote então alimenta Davi e seus guerreiros, e todos eles são saciados e a sua fome é chegada ao fim. Eles agora estão prontos para guerrear. Exatamente. E agora Jesus faz a mesma coisa com os seus discípulos. Jesus, o mestre dos mestres, o rei dos reis, Jesus então é o Davi, e os seus discípulos, os seus homens. Exatamente. E aí então o que acontece? A palavra de Deus mostra Jesus dizendo: vocês lembram o que fez Davi? Eu sou Davi e eles são os homens de Davi. Então, assim como Davi e seus homens se alimentaram do que não poderia ter sido alimento, eles agora, num dia de sábado, eles fazem aquilo que não poderia ser feito às vistas dos homens. Se eles fizeram, é porque podia fazer. E os homens entenderam que não poderia ser feito. Exatamente, porque os homens ainda estavam com os preceitos das tradições em suas mentes. Jesus poderia ter passado num outro lugar onde não tinha espigas de milho. Poderia, mas o que ele fez? Ele passa com os seus homens num milharal, porque ele sabia que todos estavam observando ele, e ele começa a pegar as espigas de milho e a debulhar na mão. Sabe o que ele está fazendo? No Antigo Testamento está aí a passagem, aonde fala, passando por uma seara, com as mãos debulhará a espiga, não me terás foice nela. Então Jesus está cumprindo uma lei que regulamentava como se alimentar em terra de estranhos. Você não poderia derrubar o pé de milho, mas você tinha que comer com a mão. E como eles estavam com fome e era sábado, eles não iam deixar de fazer o que a lei já determinou. Exatamente. E tem várias outras passagens, né, que se nós fôssemos abordá-las, né, dariam várias horas de estudos.
Mas temos uma outra aqui em Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao 16, onde fala de uma cura no dia de sábado. Dia de sábado. Lucas 13, de 10 a 16. Ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela curvada, sem modo algum podia endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém: hipócritas, cada um de vós não desprende, quem disse? Jesus. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Silvio. O Guti, por que ele fez esse milagre no dia de sábado? Primeiro, porque o entendimento sobre o sábado, ele estava completamente desvirtuado do que a palavra dizia. Os chefes da igreja, eles passaram a agir no dia de sábado segundo a sua própria interpretação para o sábado. No dia de sábado, os líderes judaicos, eles iam lá, abriam a porteira como qualquer outro dia, deixava que os seus animais eles saíssem para se alimentar. Não é isso? Exatamente. Então o que acontecia? Por exemplo, no sábado, o judeu, antes de ir no templo, ele saía da sua casa, alimentava os seus animais, deixava com que eles viessem a pastar e ia para a igreja. Agora eles chegam na igreja e veem Jesus. Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, ele faz o seguinte: tem uma mulher enferma aqui no sábado. E segundo a interpretação, segundo a visão deles para o dia de sábado, não é permitido curar. Eu entendo que quem tem uma enfermidade é alguém que está o quê? Preso. Não é isso? E está necessitando de uma cura. Ele está, então, precisando de um alimento espiritual que lhe faça ter o vigor novamente. Exatamente. Aí o que acontece? Jesus, sondando-lhe os corações, conhecendo a rotina e entendendo a mensagem errada sobre o sábado, Jesus fala: eu vou libertar esta filha de Deus que está presa, sedenta de cura. E o que acontece? Jesus, de frente a essas pessoas que têm uma visão errada sobre o sábado, ele faz exatamente a mesma coisa que os judeus faziam. Ele chegou nesta filha de Davi e a liberta da enfermidade. E os judeus fazem o quê? Por que vocês vêm aqui para ser curado no sábado? Olha a cabeça do judeu. A ovelha, o boi pode ser liberto para comer, mas um filho de Deus no sábado não poderia ser curado. Então o Senhor Jesus, ele estava fazendo o bem a esta mulher no dia de sábado. Ele estava reinventando o sábado porque os homens haviam maculado o dia de sábado. Eles haviam tornado o sábado um fardo tão grande que tudo era pecado fazer no dia de sábado. Então Jesus vem e fala: olha, gente, vocês estão fazendo tradições, cumprindo tradições de homens, mas não é desse jeito que eu ensinei. E Jesus então começa a mostrar que no dia de sábado é lícito fazer o bem. Então pode curar no dia de sábado. Então, com certeza. O trabalho que Jesus estava sendo acusado de fazer no dia de sábado era um trabalho que a palavra de Deus determinava que fosse feito todos os dias, inclusive no sábado. Mas os homens, interpretando a palavra de Deus, disseram o seguinte: no sábado não pode ser feito cura, porque se estiver curando está trabalhando, e isto é pecado. Vamos entender agora então
qual é a realidade do sábado, segundo a visão de Deus, segundo a visão de Jesus. Capítulo 14 do livro de Lucas, versos de 1 a 5. Espera aí, me veio uma ideia aqui. Quando Jesus pergunta, é ou não é lícito curar no sábado? Eu percebo aqui que Jesus não deixou que eles respondessem, talvez ele continuou. Mas agora eu pergunto para você, qual seria a resposta deles se Jesus os deixasse responder? É ou não é lícito curar no sábado, segundo o que você conhece sobre os judeus? Silvio, o que você acha que o judeu ia falar para Jesus? Eu imagino que eles iriam seguir a tradição. Ia falar que não... Ia falar que Jesus teria 6 dias para fazer todo o seu trabalho e que no sábado não poderia fazer essa cura. Ou seja, eles estavam ensinando Jesus como guardar o sábado. E a resposta seria, não se deve curar no sábado. É isso? Provavelmente responderiam Provavelmente. Isso. Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo que seja um dia de sábado? Por que será que Jesus fez esse comentário? Agora, Jesus é alguém que conhece todas as coisas. Então vamos dar um segundo passo e entender o cenário que Jesus construiu na cabeça de todo mundo que estava ali ouvindo. Vamos levar a nossa imaginação para esta cena. Vamos? O que aconteceu então? Jesus perguntou, pode ou não pode? Eles não responderam, porque se eles fossem responder, eles iam falar assim, não, curar no sábado é trabalhar. Aí ele trouxe para a realidade deles. Aí eles... Jesus imagina que você estivesse lá, Guti, na cena, Jesus, você fosse um daqueles fariseus que fala, olha Jesus, não pode fazer cura no sábado. Não, se eu fosse fariseu, eu ia fazer a mesma coisa. Eu não ia deixar Jesus curar. E Jesus, ele ia olhar para você e falar, Guti, se porventura o teu filho cair num poço, o que você vai fazer se for um dia de sábado? Eu sendo fariseu, eu acho que eu ia fazer o seguinte, fariseu. Eu ia falar, ó, se for o meu filho que caiu no poço, eu vou lá e arranco ele. Eu vou chamar os meus vizinhos, eu vou chamar até o meu inimigo, se ele estiver perto de mim e o meu filho estiver no poço gritando por socorro. Eu sou fariseu. Certo. Aguenta aí. Mas e se não tivessem essas pessoas próximas a você? Não, mas eu ia pegar a escada, eu ia cortar uma árvore, eu ia fazer um estrago, mas eu ia chegar no fundo do poço. Ó, ia me dar um trabalho terrível. Mas você não iria colocar a mão no teu filho para tirá-lo do poço porque era um dia de sábado? Não, mas aí no meu filho, eu não ia medir esforço. Agora, se fosse um samaritano, se fosse um pobre, um machucado, se fosse alguém que eu olhando para ele estava cheio de pecado, porque ele era doente, ele era leproso. Então ele era alguém... Era imundo. Era imundo. Então eu não ia fazer trabalho nenhum, ainda mais no sábado. Eu sou louco trabalhar no sábado. Agora é o seguinte, se fosse o meu filho que caísse no poço, até o meu inimigo estivesse perto de mim, eu ia falar para ele me ajudar. E aí Jesus vem e fala exatamente isso. A seguir, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Por quê? Porque eles faziam isto no sábado. Eles não poupavam esforços para tirar um boi, porque o boi era prejuízo. Exatamente. O boi caindo no buraco machucava o bolso. E eles faziam de tudo e arrancavam o boi do buraco. Se fosse um filho, era como se ele mesmo tivesse caído no poço. E ele queria que as pessoas não medissem esforços para tirar o boi, que dava prejuízo financeiro, e para tirar o filho, porque o filho é o filho amado. Mas agora Jesus curando os filhos de Deus no buraco da enfermidade, no buraco da tristeza, no buraco da lepra. Jesus era acusado de transgredir o sábado, porque os curava, os tirava do poço da lepra, do poço da amargura da alma, do poço da imundícia deles. Vamos para mais uma... Tem mais? Mas espera aí, Silvio. Tem mais agora, ainda. Deixa eu só lembrar, no primeiro programa... foi abordado... um pastor... Exato. de uma
grande igreja. Uma grande igreja. Ele disse que não tem sábado no Novo Testamento. E aqui eu vejo Jesus defendendo e colocando o sábado no seu devido lugar. Qual a próxima passagem, Silvio? Vamos para a história da cura de um paralítico? Vamos, aonde está escrito? Está lá em João capítulo 5. Do verso 9 até o 18. No verso 9 ele diz assim: imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então, para a gente ganhar tempo, este homem, ele estava enfermo e estava deitado numa cama. Isto. Agora eu imagino o seguinte: este homem estava na rua. Ele devia estar em algum lugar que as pessoas viam ele lá. A cama dele tinha 4 pés, tinha uma cabeceira, tinha um colchão, e este homem estava deitado na sua cama. Foi isso que nós vemos aí? Tem cama? Tem cama. Tem leito, né? Tem leito. Leito, exatamente. Tem algumas traduções que falam? De cama. Cama. Então este homem foi curado por Jesus no sábado. Jesus então, no dia de sábado, ele vê este homem deitado e ele fala para este homem: levanta-te e andas. Queres ser curado? O homem fala: lógico que eu quero ser curado. Então Jesus falou para ele, verso 8: levanta-te, toma o teu leito e anda. Este homem, rapaz, agora ficou legal, hein? A confusão toda se deu pelo fato de Jesus ter solicitado que o homem carregasse a sua cama. Rapaz, mas eu acho que era uma cama box. E foi num dia de sábado. Você já se imaginou carregando uma cama box? Porque quando a Bíblia fala de cama, eu já lembro de cama. Mas, irmão, calma. O leito que a Bíblia fala, ainda que fosse uma cama, mas o leito que a Bíblia está falando é um pano sujo e rasgado que o homem ficava deitado em cima. Exatamente, porque era um paralítico. E para ele ter ido até o local onde ele estava, era impossível ele carregar uma cama. Aí o que acontece? Jesus vê aquele homem deitado num pedaço de pano. Jesus cura o homem e diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E isto era sábado. Olha só agora, música de suspense. Que situação. Este homem agora pega o seu leito e sai andando no dia de sábado. Ele coloca uma trouxinha embaixo do braço e sai andando. O que Jesus está querendo dizer para o povo que estava ali assistindo de camarote esse milagre no dia de sábado, quando ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus está dizendo o seguinte: que quando ele atua na sua vida, quando ele opera o milagre na sua vida, é para a honra e glória de Deus. E aquela cama era um sinal do poder de Deus sobre a vida dele. E mais, era um testemunho que não ia pesar em nada, não ia ser trabalho nenhum, ia ser apenas um testemunho de que ele recebeu a cura. E os fariseus, quando vê aquele homem curado, com a sua cama embaixo do braço, eles ficam enfurecidos porque o homem está carregando um pano embaixo do braço. Olha a cabeça dos judeus. Mas, Silvio, olha a cabeça do povo hoje a respeito do sábado. Que situação! Tem gente que está agindo da mesma maneira que agiam os fariseus na época de Jesus. Eles estão olhando o homem andando, não veem o milagre e levam um assunto para algo que não tem nada a ver com o assunto. Jesus está dizendo o seguinte: é lícito fazer a vontade de Deus em qualquer dia, principalmente no sábado. Por isso que Jesus fez com que ele andasse com o leito embaixo do braço, para chamar a atenção do milagre que Deus tinha feito na vida dele. Não tem nada de errado, porque se fosse errado, Jesus não ia permitir que acontecesse isso daí. Tem mais alguma passagem que fala sobre o sábado no Novo Testamento? Tem várias passagens que o sábado, ele faz parte dos mandamentos de Deus. Tema este que a gente vai abordar num outro programa. Mateus 12, verso 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então toda esta polêmica sobre o sábado, ela não vem da palavra de Deus. Toda esta polêmica a respeito do dia de sábado, se ele existe ou não existe no Novo Testamento,
se ele mudou com a vinda de Jesus, é uma polêmica infundada, que não tem apoio bíblico para a interpretação de que o sábado ele não existe no Novo Testamento. Pelo contrário, tudo que nós lemos sobre o sábado, todo o Novo Testamento, ele está carregado de atos de Jesus corrigindo e estabelecendo a guarda do sábado segundo a visão de Deus e não segundo a visão dos homens. Então agora Jesus, ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Se eu sou o Senhor do sábado, eu sei como guardá-lo e eu vou ensinar a vocês a maneira correta de observar o sábado. O sábado, ele é ratificado, ele é confirmado no Novo Testamento. Agora, então, a última passagem a respeito de Jesus em relação ao sábado está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 7, os versos de 22 ao 23. João, capítulo 7, de 22 a 23. Entendendo o que Jesus está falando aqui. Ali está falando de circuncisão. Você lembra o que é a circuncisão? A circuncisão, ela foi feita lá no Antigo Testamento. E ela representava uma purificação, é isso? Exatamente. O homem judeu, o homem do povo de Deus, ele era circuncidado ao 8º dia. Então, no sábado, o que eles faziam com esse menininho? Levava e apresentava ao sacerdote. E fazia a circuncisão. Então, o que acontecia? Eles levavam o menino diante do sacerdote e era feita a circuncisão. A circuncisão, ela representava uma purificação. Então, Jesus agora está falando o seguinte: segundo a lei de Moisés, vocês fazem a circuncisão num sábado. Agora, no verso 23, Jesus diz o seguinte: se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de ter eu curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus está falando o seguinte: se vocês purificam um menino no 8º dia, porque eu estou sendo acusado de transgredir a lei de Moisés, porque no sábado de todo, completo, eu curei, eu purifiquei um homem? Ou seja, Jesus está falando o seguinte: vocês fazem a circuncisão na carne, que purifica o homem apenas em um tipo simbólico e só em uma parte. Eu, de uma maneira completa, eu purifiquei um homem inteiro. Se vocês não são acusados de purificar alguém de uma maneira pequena, de uma maneira não completa, por que eu sou acusado de transgredir o sábado, se eu de todo, por completo, eu curei um homem no sábado? Ou seja, ideias erradas a respeito do dia do sábado. E tem várias outras passagens, nós não vamos ter tempo, onde Paulo também ele ensinou a respeito do sábado. Ele fazia pregações no dia de sábado, ele ensinava no dia de sábado. E Paulo, ele viveu um bom tempo depois de... Um bom tempo depois de Jesus. Depois de Jesus. E se tivesse mudado alguma coisa, certamente Paulo teria deixado escrito. Então o próprio Paulo ele escreveu praticamente 70% do Novo Testamento. Eu acho que a gente tem que ter até um outro programa para falar a respeito disso, porque o assunto ele é extenso. Então vamos fazer o seguinte: aqui no programa O que a Bíblia Fala Sobre, nós vamos então continuar esta série sobre o sábado. E vamos então para um terceiro programa na série O que a Bíblia Fala Sobre o Sábado, e vamos falar de Paulo e o sábado. Combinado? Combinado. Então, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que você achou que nós falamos diferente ou estranho do que você conhece, escreva para a gente, fale com a gente. O nosso e-mail é este que está aqui, ó. É contato@iasdegurilandia.com.br. Manda sua pergunta, faça os seus questionamentos e a gente fala com você aqui no programa. Então, no próximo programa, O que a Bíblia Fala Sobre, nesta série sobre o sábado, nós vamos falar de Paulo e o sábado. Paulo e o sábado. A gente se vê. Forte abraço para todos os nossos amigos internautas. Que Deus os abençoe.
Acesse o nosso site www.iasdegurilândia.com.br. O que a Bíblia fala sobre